Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem como título Curando o Filho de um Oficial. O segundo milagre de Jesus em Caná da Galileia nos mostra a poderosa ação da fé sobrenatural e, ao mesmo tempo, a salvação e vida eterna por meio da fé salvadora. Nesta lição, abordaremos um pequeno comentário sobre o ministério de Cristo na Galileia e na Judéia. Identificaremos o segundo milagre de Jesus em Caná da Galileia, finalizando o nosso estudo conhecendo os significados espirituais concernente a este milagre. O ministério de Jesus na Galileia e na Judéia. Jesus desenvolveu seu ministério pregando, ensinando o reino de Deus e realizando curas e milagres em praticamente todas as regiões de Israel na época do Novo Testamento. Porém, duas regiões se destacaram neste seu maravilhoso ministério, a saber, a primeira região foi a Judéia, especialmente nas cidades de Jericó, Emaús, Betfagé, Betânia, Jerusalém, etc. E a segunda região foi na Galileia, especialmente nas cidades de Cafarnaum, Caná, Nazaré, Tiberíades, Betsaida e tantas outras que contemplaram a ação divina na pessoa do Senhor Jesus, operando sinais, prodígios, curas e milagres, além da pregação e do ensino sobre o reino de Deus. O segundo milagre de Jesus em Caná da Galileia. O apóstolo João, de forma exclusiva, relata que Jesus, vindo da Judéia, com passagem pela cidade de Sicar, situada na província de Samaria, após 2 dias de estadia naquela cidade, partiu para Caná da Galileia, onde foi muito bem recebido pelos galileus, sendo que um oficial de Herodes Antipas, que se encontrava em Caná e ouvira que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, rogou-lhe que curasse o seu filho, que estava com febre à beira da morte na cidade de Cafarnaum, distante de Caná da Galileia, aproximadamente 33 quilômetros. E, após uma breve interlocução, melhor dizendo, do oficial com Jesus, o menino foi instantaneamente curado pelo poder da palavra do Senhor Jesus, que disse-lhe: teu filho vive. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 4, versículos de número 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Prosseguindo a leitura ainda neste mesmo capítulo 4, versículos 39 a 43, diz assim a palavra do Senhor. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher
que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E dizia à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia. Continuando a nossa leitura ainda neste capítulo 4, versículos 46 a 54, diz assim a palavra do Senhor. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Os ensinamentos espirituais oriundos da cura do filho do oficial do rei, a partir do texto que nós lemos no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 4, 46 a 54. Versículo por versículo, teremos como significado espiritual o seguinte. João 4, 46. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. O oficial em questão viajava de Cafarnaum, ou melhor dizendo, viaja de Cafarnaum para Caná da Galiléia, para se encontrar com Jesus, acreditando que o mestre, por excelência, tinha o poder de curar seu filho, pois a fama de Jesus corria por toda a província da Galiléia. Em Lucas, capítulo 4, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 4, versículos 21 a 28, diz o seguinte. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio médico: cura-te mesmo. Tudo o que ouvirmos ter se dado em Cafarnaum, faze também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Elias, e nenhum deles foi
purificado, senão Naamã o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira e, levantando, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, passando por entre eles, retirou-se. Portanto, aqui há uma alusão direta de que Jesus ele não foi bem recebido em Nazaré, onde foi criado, mas a sua fama já estava em todas as cidades daquela região da Galileia e, portanto, aqui a fama de Jesus corria por toda aquela região. No versículo 47 do capítulo 4 de João diz: tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. O oficial, a serviço do rei Herodes Antipas, roga a Jesus para ir até Cafarnaum curar o seu filho, que estava à beira da morte, acreditando que com a presença física de Cristo e por imposição de mãos, o seu filho seria curado. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, 21 a 24, diz: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, que ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Portanto, aqui o oficial acreditava que se Jesus fosse com ele a Cafarnaum e pusesse as mãos sobre o seu filho, ele seria curado. No versículo 48 do capítulo 4 de João, diz: então Jesus lhe disse: se porventura não verdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Qual é o significado espiritual deste texto, ou desta palavra falada pelo Senhor? Jesus, ele busca nesta afirmação mostrar que o homem não deve buscar a Deus pelo que ele pode fazer, mas pelo que Deus é. Talvez o oficial apenas confiasse que Jesus podia curar seu filho, mas não tinha fé para entender a salvação e a chegada do reino dos céus. A palavra de Deus é que transforma o corpo, a alma e o espírito de um ser humano. Sinais e prodígios não devem ser os elementos base da fé, mas sim a palavra de Deus, que nos garante, então, a vida eterna. No Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 8, versículos 11 ao 13, diz assim a palavra do Senhor. Marcos 11 ao 13. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Portanto, não são sinais e prodígios ou maravilhas que vai
autenticar a sua fé. Na verdade, o que autentica a sua fé, a base é a palavra de Deus, que transforma o corpo, a alma e o espírito de qualquer ser humano. No versículo 49, do capítulo 4 de João, diz: rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. O oficial demonstra grande angústia, ainda que tivesse recebido uma reprimenda do Senhor sobre a sua crença, somente pela realização de sinais e prodígios. A fé do oficial parece, neste ponto, ser refinada, pois ele insiste que a presença do mestre levaria ao restabelecimento da saúde de seu filho, presumindo-se aí um desenvolvimento qualitativo da fé do oficial. Ainda em Marcos, capítulo 9, versículos 17 ao 27, diz assim a palavra do Senhor. Marcos 17 ao 27. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelisse e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhes respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem, nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o, muito saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. No versículo de número 50 do capítulo 4 de João, diz: vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Jesus profere uma poderosa palavra: teu filho vive. O oficial, neste momento, sente o poder e a autoridade desta palavra, e assim alcança uma fé sobrenatural, pois crê que seu filho foi curado pela palavra proferida pelo Senhor Jesus, e que a presença do Mestre já não era mais necessária em Cafarnaum. O oficial sai do patamar da confiança para uma fé inabalável, crendo no Senhor Jesus e na salvação em Cristo. Em Marcos, capítulo 11, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Passemos agora à leitura do versículo 51 do capítulo 4 de João, que diz: já ele descia,
quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Os servos do oficial comunicaram-lhe a certeza que já estava em seu coração, que era a cura do seu filho. Agora, aquele homem, outrora cheio de angústia e tribulação, tinha um sorriso aberto no rosto e uma alma transbordante de alegria, provando que aquele que crê jamais será destruído. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4, versículos 7 ao 9, diz assim a palavra do Senhor: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. No versículos 52 e 53 do capítulo 4 de João, diz o seguinte: Então indagou deles a que hora o seu filho se sentia melhor. Informaram: Ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: Teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. A cura do menino foi instantânea, exatamente na hora 7ª, 13 horas, 1h da tarde, ou seja, no mesmo horário que Jesus falou: Teu filho vive. Logo, a cura foi realizada por meio de Jesus. A salvação chegou para a vida daquele homem e para todos de sua casa, porque ele creu. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. E através de você, o Espírito Santo também salvará a sua família. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículos 25 a 34, diz o seguinte: Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 25 ao 34. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro, melhor dizendo, despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos o de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Finalmente, no versículo 54, no capítulo 4 de João, diz assim a palavra do Senhor: Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judéia
para a Galileia. É por causa de Cristo que vivemos, nos movemos e existimos. Atos, capítulo 17, versículos 24 ao 28, diz assim a palavra do Senhor. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não será longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. A palavra de Deus nos leva a sair da fé natural para a fé sobrenatural, perpassando pela fé salvadora. Somente em Cristo é que temos a salvação e vida eterna. A percepção do mundo espiritual e o que acontece nele só pode ser contemplado pela fé sobrenatural, tal qual a fé do oficial, do rei, que teve o seu filho curado à distância pelo poder da palavra de Deus. Louvado seja o Senhor, Shalom Adonai. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.